Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação. E hoje nós daremos início à nossa aula de número 1, competência 1, estrutura sintática. Vamos desenvolver aí algumas perspectivas relativas ao que precisamos conhecer com relação à competência 1, que é a competência que tira muito ponto do candidato e da candidata. Então, eu te convido aqui agora a gente discutir as nossas aulas. A competência 1, como você pode ver, é uma competência que trabalha com a estrutura sintática e é a primeira competência da matriz de redação do Enem, beleza? Nessa competência, percebemos aí que ela vai avaliar, preste atenção, o domínio que o participante desse exame apresenta em seus textos e nisso nós vamos observar, olha só, a modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá? Lembrando sempre que é muito importante de nós percebermos que quando trabalhamos com a modalidade da escrita formal da língua portuguesa, é porque na verdade a gente tem um conjunto de informações importantes, né? A língua portuguesa, nós sabemos, ela é diversificada. A língua portuguesa apresenta diversas variedades. Então, por exemplo, lá no norte as pessoas falam de um jeito, lá no centro-oeste as pessoas falam de outro, no sul de outra forma. No nordeste as pessoas com certeza falam de outro jeito, no sudeste também. Então, por que nós temos aqui uma modalidade de escrita formal da língua portuguesa? Quer dizer que todas as partes do Brasil precisam trabalhar com a mesma variedade da língua portuguesa. E isso quer dizer que você vai trabalhar obrigatoriamente com o quê, professor? Significa que você vai trabalhar obrigatoriamente com a gramática normativa. Gramática normativa. Beleza? Essa gramática normativa, por sua vez, ela é muito importante para quem deseja alcançar os 1000 pontos, tendo em vista que todas as vezes que trabalhamos com a gramática normativa, estamos, na verdade, trabalhando com uma variedade linguística, que é uma variedade linguística um pouco difícil de nós nos atermos a ela. Mas é preciso que nós saibamos essa variedade de língua, porque senão não vamos conseguir alcançar os nossos 200 pontos. Essa avaliação aí ela é pautada pelo que dispõe a norma padrão. Nós já sabemos que norma padrão significa igual gramática normativa, tá? Ó. Norma padrão, né? Igual gramática normativa, tá? Todas as vezes, então, que trabalhamos com a norma padrão e com a gramática normativa, é importante que nós levemos em consideração, observe, algumas características. O primeiro desse domínio diz respeito ao léxico e o segundo desses domínios diz respeito aí à gramática. Então vamos entender o que é cada uma dessas coisas, tá? Toda vez que eu falo léxico para você, você precisa entender o léxico como palavras. E todas as vezes que eu falo sobre gramática, eu estou falando das regras que regem as palavras. Se eu viro para você e falo assim, Fernanda bateu, carro ou árvore, faz sentido para você? Fernanda bateu, carro ou árvore? Não faz sentido nenhum para você. Por quê? Porque você sabe que a estrutura não é essa. Você até pode saber o que é Fernanda bateu árvore, ou Fernanda árvore bateu carro, domingo árvore. Pode saber o que é cada palavra dessa isoladamente. Mas você não entende o conjunto, a articulação dessas palavras. E por que você não entende o conjunto e a articulação dessas palavras? Porque elas não pertencem às regras gramaticais da língua portuguesa. Agora, se eu falo, a Fernanda no domingo de manhã bateu o carro na árvore, você entende que é Fernanda, você sabe o que é bateu, você sabe o que é árvore, você sabe o que é domingo, você sabe o que é de manhã. Organizada dessa forma, esse conjunto de palavras, né, essa articulação de palavras promove um sentido. E essa promoção de sentido ela é muito importante para você, porque você não pode colocar nos seus textos uma articulação de palavras que não faça sentido. É importante que você, no desenvolver do seu texto, escolha bem não só as palavras, mas escolha também muito bem o quê? A forma de encadear essas palavras, tá bom? Então, observemos aqui. Além de a gente ter o léxico e a gramática, nós precisamos observar também uma importante característica, que é a fluidez da leitura. E essa fluidez dessa leitura, ela vai ser tanto ou prejudicada ou valorizada pela construção sintática que você vai fazer no seu texto. E essa construção sintática, como nós já falamos, nada mais é
do que a regra de que você se utiliza para fazer acontecer ali a troca das suas informações. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a competência 1 é uma competência que visa a trabalhar necessariamente a gramática normativa em termos de norma padrão, beleza? Se você não entender isso, você não vai conseguir tirar 200 pontos na competência 1, consequentemente não vai tirar 1000 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Uma das primeiras questões que devem ser consideradas na avaliação da competência é a escrita formal da língua portuguesa. Essa escrita formal da língua portuguesa vai pressupor um conjunto de regras. Esse conjunto de regras a gente também entende como convenções que foram estabelecidas ao longo do tempo. E é importante que você aqui enfatize no seu conhecimento que estamos trabalhando com a escrita formal. E por que lá na competência 1, professor, eles fazem toda essa afirmação de que é preciso a gente trabalhar com a escrita formal? Porque muitas vezes nós sabemos que trazemos muitas vezes a articulação linguística oral para a articulação linguística no plano da escrita. Isso não pode acontecer, tá? Todas as vezes que trabalhamos com a escrita formal, existem construções sintáticas e existem certas palavras que são escritas que não são faladas. E há muitas palavras e há muitas construções que são faladas que não podem ir para um modelo escrito, porque a gente precisa nos ater à formalidade da escrita, não à formalidade da oralidade. A oralidade tem uma formalidade, a escrita também tem outra formalidade. Então é preciso que você, candidato e candidato, se atenha ao que se pede com relação à escrita formal da língua portuguesa. Caso contrário, a gente não vai conseguir desenvolver os nossos 200 pontos, tá? E essa escrita formal, se nós percebermos aqui, é a mais adequada aos textos dissertativos argumentativos e que a exigência de utilizar essa escrita fique explícita para os participantes já na proposta de redação. Porque lá na proposta de redação você vai ver que, com base nos textos motivadores acima, escreva em norma padrão da escrita formal da língua portuguesa um tema de tema X, né? Um tema de tema X ali. É importante para você entender que a escrita formal da língua portuguesa vai estar no desenvolvimento do seu tema. O tema é um tema X ali, um tema Y, um tema H, independente. Pode ser um tema que trabalhe com gênero, um tema que trabalhe com percepção econômica, que trabalhe com segurança, que trabalhe com social e afins. Você vai precisar necessariamente desenvolver uma escrita formal da língua portuguesa em se tratando dos nossos textos dissertativos argumentativos. Então, quando a gente pega a nossa estrutura sintática, a estrutura sintática, se nós observarmos aqui, o que é a nossa estrutura sintática? A nossa estrutura sintática, se você observa, é o objeto de avaliação da competência 1, juntamente com os desvios, tá? Então, ó, estrutura sintática, desvios. E aí, sugiro que você já anote: desvios são diferentes de erros, tá? Como assim, professor? Veremos daqui a pouco. Uma vez que esse aspecto também faz parte das regras da língua portuguesa, aquelas que dizem respeito à sintaxe. Sintaxe é uma palavra que sim significa junto, né? Significa ali próximo. Taxe significa organização. Então, o que nós estamos trabalhando com relação à sintaxe? A sintaxe, então, nada mais é do que a organização de palavras. Foi como eu falei para você lá no exemplo do início da nossa aula. Carro bateu, Fernanda ou árvore, manhã, domingo. Né? Então, essa organização sintática, as palavras estão juntas, mas elas não estão organizadas de um jeito que a língua permite que o sistema seja transmissor de uma informação, porque nada mais é do que isso, né? Então, é muito importante que a nossa estrutura sintática não contenha desvios, e aí é um problema, né? É igual aquela música, aí que mora o perigo, aí que, né? Aí que eu sei das consequências e mesmo assim vou indo. Então, tem que ter cuidado, porque a consequência de você ter desvios é você perder ponto, beleza? Mas pra frente a gente vê algumas características aí da nota da competência 1. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais. E aí, com relação aos elementos oracionais, eu preciso conversar com você, porque no nosso curso nós não temos aqui uma abordagem sintática estrutural. Lá no nosso canal do YouTube, @helpeducação, todas as nossas plataformas, você encontra essa informação, esse conteúdo de forma gratuita. O que nós precisamos entender com relação aos elementos oracionais é que nós temos 3 grandes tipos de elementos oracionais. Os termos essenciais da oração,
os termos integrantes da oração e os termos que chamamos de acessórios da oração. São esses três termos. Os primeiros termos, que são os termos que são totalmente essenciais, beleza? Eu vou até anotar isso aqui para você no nosso caderninho aqui, ó. Anote você também. Os termos essenciais, acho que como o próprio nome já diz, são termos que são o quê? Essenciais, né? Não podem faltar. Só são dois. Quais são eles? Sujeito e predicado. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Nós também temos, no desenvolver do nosso curso, uma percepção dos 50 verbos mais utilizados em todas as redações nota 1000, uma pesquisa que eu mesmo, professor mestre Gabriel Azevedo, fiz para você, ao qual você terá acesso aí no decorrer do nosso curso, para que o seu sujeito e o seu predicado formem uma boa estrutura sintática. E a existência desses elementos oracionais fará você tirar uma boa nota ou fará você perder a sua nota. É importante que você consiga desenvolver essa percepção. Veja bem, esses elementos oracionais, eles se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação evidente das ideias dos participantes, que são o quê? Organizadas, essas ideias em períodos. Mais para frente nós vamos entender o que é um período, não vamos falar disso aqui agora. E esses períodos precisam estar bem estruturados e completos. O que isso significa? Que você precisa ter sujeito e predicado, no mínimo para que o seu texto ele ocorra, beleza? Nós falamos sobre a diferença entre desvios e erros. Vamos agora aprofundar um pouco o nosso pensamento. Os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apresentam períodos truncados. Olha só, guarde esse termo, período truncado, ou justa posição de palavras, tá? Guarde também esse termo aí. Além de ter períodos truncados e justapostos, podemos ter ausência de termos ou excesso de palavras, que são aí elementos sintáticos. Pode haver ainda a presença de um ponto final separando duas orações que deveriam construir o mesmo período. Esse é o conceito do truncamento. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que tivermos uma oração subordinada ou um termo que está subordinado a outro, que for separado da sua oração matriz ou que for separado do seu termo regente, nós vamos ter um período truncado. O que isso significa? Significa que estamos colocando um ponto final onde não devemos. O ponto final ele precisa ser muito bem marcado no período, porque cada período ele vai apresentar um conjunto de informações a ser desenvolvidas aí. Essas informações, por sua vez, precisam estar delimitadas. Começa aqui, termina aqui, beleza? Nós podemos também ter um problema contrário, que se chama a justaposição. Se o truncamento é a alocação de um ponto final, separando termos que deveriam estar juntos, a justaposição ela é o contrário. Então pode também haver uma vírgula no lugar de um ponto final, e a isso chamaremos de justaposição, ou seja, você vai falando, até o ponto final. Então é preciso que você saiba, não posso ter um ponto final separando termos que deveriam estar unidos e nem posso deixar de separar termos que deveriam estar separados e nós os unimos. 2 erros. Isso o Enem considera erro. Isso é uma falha, tá? Bom, quando nós temos tanto uma justaposição ou um truncamento, isso vai interferir na qualidade da estrutura sintática e a frequência com que essas falhas ocorrerem no texto e o quanto elas prejudicarem a compreensão irá definir o nível em que a redação será avaliada, tá? Então, a estrutura sintática com relação ao truncamento, eu sugiro agora que você pegue um caderninho, pegue uma fichinha e você anote os conceitos, porque eu vou dar para vocês os conceitos bem organizadinhos agora, tá? Vejamos. Uma falha de estrutura sintática refere-se ao truncamento de períodos em que se separam orações principais, veja bem, de subordinadas, duas orações coordenadas ou simplesmente se isolam em períodos ou frases partes de orações que deveriam constituir um único período. É como aqui a gente pode ver nesse exemplo, ó. Quanto à questão educativa, é notória, né, já tem um problema aí de concordância, a falta de conhecimento crítico causada pela exportação influenciadora de internautas virtuais, porque esse visto que introduz uma oração subordinada adverbial causal e, por ser uma oração subordinada adverbial causal, ela deveria o quê? Estar unida à sua oração matriz, o que não acontece aqui. Então, quando nós separamos esse visto que da sua oração principal, nós tivemos um problema que chamamos de truncamento.
Nós também podemos ter com relação às coordenadas. Olha aqui embaixo, ó. Hoje podemos notar a real gravidade e impacto da internet em nossas vidas. Já ficamos 90% do tempo conectado. Olha só as alternativas aqui. Seja vendo filme, seja rolando pela timeline do Instagram. Separamos essas orações aí coordenadas. Essas orações deveriam estar unidas. Olha a conjunção coordenada alternativa seja, separada. Não tem como. Já é uma falha, já é um erro, tá? Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois a falta... Olha só, de novo, uma oração coordenada, né? Uma oração coordenada que podemos tratar de explicação, esse pois aqui, separada da sua oração matriz. Então, não tem como a gente desenvolver uma percepção dessa. Ou seja, não tem como nós separarmos orações que deveriam estar juntas. Isso é um erro muito grave, tá? Bom, vejamos aqui que nós temos também a estrutura sintática que chamaremos de justaposição. A justaposição, se nós entendermos bem, é uma falha relacionada à estrutura sintática que é caracterizada por períodos ou orações que deveriam constituir períodos independentes, mas foram justapostos formando um único período. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a gente tem um contrário do truncamento. Enquanto lá no truncamento a gente está separando termos que deveriam estar unidos, aqui a gente está fazendo o contrário, tá? Bom, vejamos aqui um exemplo disso. Olha só como que nesse texto aqui a gente não tem uma boa organização sintática. Então observe aqui, o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Ela tem um mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informações e tudo sobre o mundo. Tem em suas mãos as redes sociais na qual pode fazer tudo, postar as coisas do seu dia a dia. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos. Mas nem tudo é bom. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. Todos esses xizinhos aqui que vocês bem conseguem observar, eles deveriam ser o quê? Pontos finais, tá? Uma vez que esse participante, né? Uma vez que essa participante aí não pausou, a gente vai ter aqui a famosa justaposição. Neste texto aqui você já vê o quê? 4 erros, tá? Ou seja, nesse texto nós já temos 4 erros. E o que isso significa dizer? Que no mínimo na competência 1 já está em 160 ou até em 120 pontos. Tá? Às vezes até mais baixo, a depender agora de como será o manual de correção do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano de 2024, beleza? Mas está tudo bem, você não vai cometer esse tipo de erro nem de desvio, porque você está aqui na Help Educação. Veja, os desvios são elementos léxicos e gramaticais em contraposição, tá, aos erros. Eles são divididos em convenção de escrita, desvios gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. Então, nós temos esses 4 tipos de desvios. Convenção de escrita, desvios gramaticais, escolha de registro, escolha vocabular. Os desvios de convenção de escrita geralmente são os elementos mais evidentes no texto. Por quê? Porque a gente consegue perceber melhor um desvio de acentuação, um desvio de grafia, que é mais facilmente visualizado, né? Agora, os desvios de convenção de escrita geralmente são mais evidentes, por quê? Porque a gente consegue perceber eles mais facilmente, né? Em desacordo ali com a norma, em desacordo com o que foi escrito. No entanto, os desvios gramaticais, olha só, como concordância ou como regência, podem não ser tão aparentes, que vão exigir aí uma análise sintática mais profunda do corretor e da corretora também, em se tratando aí de análise de desvios. Já na escolha de registro, deve-se sempre levar em consideração que se precisa escrever um texto dissertativo argumentativo que requer a utilização de um registro formal, e os desvios vocabulares dependem de uma análise semântica, pois é preciso ver se o vocábulo empregou um sentido correto e adequado. Tem uma história muito engraçada, né? Eu tenho um conhecido que ele trabalha no Detran e ele é agente de tráfego. Certa vez, uma advogada foi fazer uma peça para ele e aí colocou que esse rapaz era agente de tráfego. Então, o que nós temos aqui? Um desvio vocabular em que a análise semântica ela está equivocada. Porque se ele assinasse dizendo que ele era um agente de tráfego, ele estaria assumindo que ele era o chefe da boca de fumo.
Então, é muito importante você ter cuidado com a escolha do registro, tá? Principalmente aí para que a semântica ela faça sentido aí dentro do texto. E a escolha de registro também está muito associada à sua oralidade, tá? Então, veja bem, a escolha de registro, mais para marca de oralidade e informalidade, e a escolha vocabular aí de escolhas lexicais imprecisas. Bom, quando a gente pega as convenções de escrita, nós temos os seguintes desvios: acentuação, ortografia, hífen, uso de maiúsculas e de minúsculas e separação silábica translineação, tá? O que é que nós vamos entender aí por gramaticais, desvios gramaticais, né? Regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, empregos de pronome, crase, aí concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, tá? Escolha de registro e de escolha vocabular. Os dois, se a gente for pensar, estão muito próximos uns aos outros, tá? A escolha de registro, a gente vai pensar mesmo com relação aí à marca de oralidade, foi o que eu falei para você no início desta aula. Você não pode trazer a forma como você fala para a forma como você escreve. E a escolha vocabular, né, por mais que a gente esteja trabalhando com a semântica, é o caso de você, agente de tráfego e agente de tráfego, né? Em que você tem escolhas lexicais imprecisas dentro do seu texto. A competência 1, então, se nós formos observar, demonstra o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa no nível 0. Demonstra conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa no nível 1. Demonstra domínio precário, veja só a qualificação, né? Da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com diversificados e frequentes desvios, gramaticais de escolha de registro e de convenção de escrita, demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro e de convenção de escrita. 3. Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenção de escrita. 4. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenção de escrita. 4. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de escolha de registro. Desvios gramaticais ou desconvenção de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade quando não caracterizarem reincidência, beleza? Bom, se você tiver gostado dessa aula, essa aula é para você que comprou o curso, mas aqui neste QR Code você pode acessar as nossas plataformas virtuais. YouTube, Instagram, Twitter, o nosso próprio WhatsApp. No nosso YouTube você tem conteúdos principalmente com relação a obras repertórios socioculturais e também com relação à gramática, voltado aí para o programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, mas também que ajuda você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, professor de Redação de Língua Portuguesa aqui da Help Educação. Muito obrigado por ter assistido a aula 1. Vamos juntos aí para a nossa aula 2, Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.